Mateus 12 e Mateus 15, os primeiros 8 versículos, vamos fazer a leitura desta palavra. A palavra de Deus diz assim, em Mateus 12: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que os sábados, os sacerdotes do templo, violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubestes o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Agora no capítulo 15, também lemos os 8 primeiros versículos, que dizem assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, este jamais honrará a seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém. Pai, fala conosco essa noite, Senhor. Fala, Jesus, aos nossos corações. Revela-nos a Tua palavra, revela-nos a Tua verdade, os Teus conceitos, Pai. Queremos agora tirar todos os nossos conceitos. Queremos nos despir de qualquer preconceito, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, recebermos os Teus ensinamentos e por eles sermos guiados esta noite. Vem falar conosco, vem quebrar as barreiras de entendimento, Pai. Vem quebrar as dificuldades de compreensão, para que uma vez ouvindo a Tua voz, sejamos alimentados nesse lugar. E que a minha vida seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos. Enche-me da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra, quebrando todas as barreiras, para que ela chegue a nós e faça morada em nossos corações, de maneira a mudar completamente a nossa vida, Senhor. Só a Tua palavra tem esse poder, e é ela que queremos esta noite, e é ela que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, eu já falei à igreja algumas vezes a respeito de unidade e como é importante que nós cristãos, especialmente aqueles que estamos na mesma igreja, no mesmo corpo, experimentemos esta unidade, que é um projeto de Deus. O Senhor, quando orou pelos seus discípulos, orou para que eles fossem um, assim como Ele e o Pai também são um, disse Jesus. Então, é muito importante que a igreja do Senhor seja unida, que nós como irmãos possamos de fato viver assim em unidade, em uniformidade também. Isso é tão importante para Deus e é falado várias vezes na palavra do Senhor. E Jesus é o maior interessado nesta unidade. Afinal de contas, diz a Bíblia que a igreja é o seu corpo e Ele é o cabeça. E todo mundo que tem um corpo deseja que o seu corpo esteja íntegro, não é verdade? Você gostaria de ter o seu corpo desmembrado, esquartejado? Evidente que não. Mas para que o seu corpo permaneça íntegro, você precisa estar com todos os seus membros em unidade, para que eles façam parte desse mesmo corpo. Então, Jesus é o maior interessado na unidade da igreja, dos seus discípulos. Por isso, a sua oração
pela unidade. E somente com unidade, queridos, e com espiritualidade, nós vamos produzir um crescimento saudável do corpo. Somos um corpo, mas o corpo precisa crescer. Você nasceu com um corpo, não é verdade? Mas hoje o seu corpo está muito maior do que aquele corpo no qual você nasceu. Então houve um crescimento, houve um desenvolvimento. Eu creio que a igreja do Senhor também o mesmo princípio se aplica, já que a analogia é com o corpo precisa crescer, mas crescer com saúde, não é? Crescer e se desenvolver de forma saudável, e somente a espiritualidade de cada um dos seus membros e a unidade entre eles produzirá esse crescimento saudável que o Senhor tanto deseja para a sua igreja. Então, eu começo a pensar nessas verdades. Eu duvido que algum de nós aqui nunca tenha ouvido aquilo que eu acabei de dizer a você. Será que você nunca ouviu falar que unidade era importante? Você nunca leu na Bíblia que é importante ter unidade, que todos nós temos que viver unidos como irmãos, que Deus se agrada? Tudo que eu disse aqui, eu creio que todos nós aqui estamos cansados, né, de saber a respeito destas coisas. E todos também, eu acredito, que concordam. Será que alguém teria a ousadia de dizer, eu não concordo com isso? Eu acho que não. Eu acho que a igreja tem que ser cada um por si. Eu acho que é cada um por si e Deus por todos, né? Cada um vai para um lado, cada um faz o que quer. Dificilmente alguém aqui no nosso meio pensaria assim. Então, esse é um assunto que todo mundo conhece. E veja, é um assunto no qual há unanimidade. Todo mundo concorda com ele. Todo mundo concorda exatamente com o que eu acabei de dizer aqui, porque a gente vê isso na palavra de Deus. Então, a gente se depara aqui com um problema, irmãos. Se todos nós concordamos com isso, todos nós sabemos disso, por que nós temos problemas nessa área? Toda igreja enfrenta problemas na área de unidade. Por melhor que seja a igreja, porque as nossas cabecinhas pensantes, né, tem ideias divergentes, tem hábitos divergentes, tem preferências divergentes, e a gente mistura as coisas, né? E começamos a, por causa destas coisas, nos separar ao invés de nos unir. Criar grupos e nichos específicos, que alguns chamam panelas, né, dentro da igreja. Começamos a fazer essas coisas. Por quê? Se todos aqui acreditamos que a unidade é tão importante e conseguimos entender que isso realmente é verdade. Então, por que a gente tem problema com unidade? Se nós também, por outro lado, somos cristãos, somos pessoas tão boas, somos pessoas tão amáveis, somos pessoas tão mansas, cheias do Espírito Santo, no qual o fruto desse Espírito é manifesto em nossa vida. Por que temos dificuldade se nós somos todas estas coisas, irmãos? Aí, amados, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu olho para você, olho também para mim, não é? E pergunto, como pode alguém não se dar bem com alguém como eu, como você, que somos pessoas tão excelentes? Como é que alguém pode não se dar bem comigo? Como é que alguém pode não se dar bem com você, que é uma pessoa tão excelente, tão maravilhosa, chega perto da perfeição, não é? É verdade isso que eu estou dizendo? Não, né? O problema é esse. Essa parte final de tudo aquilo que eu falei agora, a gente sabe que não é verdade. E esse é o grande problema da nossa unidade, não é? Nós não somos pessoas assim tão boas. Não somos pessoas assim tão mansas, tão cheias, né, dos valores de Deus. Não somos tão assim como eu estou aqui dizendo. Então, por que essas coisas não são verdades? Nós não somos tão bons assim? Nós temos diversos defeitos? Temos ou não? Então, esse é o problema da nossa unidade. Nós temos esses defeitos. Nós temos este problema. E a culpa não é do vizinho. A culpa é nossa. A culpa é individualmente de cada um de nós. Mas uma coisa que eu quero te dizer aqui
apoiado no que diz a Bíblia, é que apesar dessa realidade, que nós somos pessoas com defeitos, que nós somos pessoas imperfeitas, temos coisas boas, mas também temos coisas ruins, apesar desta realidade, Deus nos ama. E nos amou de tal maneira que decidiu nos salvar. E que decidiu nos tornar justos. Decidiu apagar os nossos pecados e nos qualificar para uma vida de justiça. Tudo isso foi feito por Deus em nosso favor e melhor, Deus ainda está trabalhando na nossa vida. Amém, irmãos? Deus fez isso para te salvar, é verdade. Mas acabou o trabalho de Deus? Ele continua operando em nós. Ele continua realizando em nós. Ele continua trabalhando, nos santificando. Então isso nos traz esperança. Apesar de tantos defeitos, apesar de tantas coisas erradas que alguns ainda fazem, o Senhor ainda está trabalhando na vida daquele a quem Ele salvou. E isso nos dá esperança de que nós possamos ter unidade na igreja, mesmo com esses problemas, não é? Mas a dificuldade maior é que nós temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo, irmãos? Satanás. É o que nós designamos como inimigo. Alguns se referem a ele assim. Tem gente que não gosta nem de falar o nome, né? É o inimigo, né? Não tem gente assim? Ah, o inimigo, sim, ele é real? Sim, ele é real. Embora ele não queira que ninguém acredite nele, né? Quanto menos gente acreditar nele, para ele, melhor. Satanás não está atrás de crentes, né, que acreditem nele. Muito pelo contrário, quanto menos você dá atenção para ele, mais ele trabalha sorrateiramente na sua vida. E esse inimigo, ele também está, como a Bíblia diz, em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. E por andar em derredor, ele também conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas ambiguidades. Satanás conhece. Assim como você é capaz de admitir que tem defeitos, que não é tão perfeito assim como eu falei, que você pode enxergar nas suas vidas falhas e debilidades, e Deus, apesar disso, está trabalhando para te tornar uma pessoa melhor, mas há um outro que anda trabalhando também, e o nome dele é Satanás. E por ele conhecer, já que anda em derredor e já que sabe quais são as fraquezas e as brechas de cada um de nós, ele também tem trabalhado incansavelmente para atacar-nos através exatamente dessas brechas e dessas fraquezas que nós temos, né? Então ele sabe, ele conhece os nossos defeitos e é exatamente nos nossos defeitos que ele trabalha, porque ele não é burro. Ele não vai atacar você na área em que você é forte. Ele vai atacar você na área em que você é frágil. Na área em que você tem uma debilidade, na área em que você abriu uma brecha, como nós dissemos. É nessa brecha que ele vai atuar. Não nas suas fortalezas, mas nas suas debilidades. E é esse o trabalho que ele vem desenvolvendo exatamente para nos desunir, para nos colocar uns contra os outros, não naquilo que eu sou forte, mas naquilo que eu sou fraco. Quer um exemplo? Satanás conhece muito bem os defeitos de cada um de nós. Ele sabe aqui quem é orgulhoso, não sabe? Ele conhece aqui aquele irmão pavio curto. Ele conhece? Ele sabe que você é pavio curto? Ele sabe que você não leva desaforo para casa? Ele sabe, ele conhece esse teu defeito. Porque ele não vai dizer que você acha que isso é qualidade, né? Tem gente que fala disso com tanto orgulho que parece que é qualidade, né? Não, eu sou assim, comigo ninguém pode. Né? Bateu, levou, se mexer comigo vai ver. Eu não levo desaforo para casa. A pessoa fala isso com tanto orgulho que parece até qualidade. Mas isso é um tremendo defeito, né, irmão? Isso é um tremendo defeito. Mas Satanás sabe disso. Assim como ele também sabe quem é aqui o orgulhoso, né? Ele sabe também quem é aqui o fofoqueiro. Tem fofoqueiro aqui? Tem. Ah, como tem? É claro que tem. Quem disser que não, ainda tem outro pecado, mentiroso. Né? Olha como é que o pecado se multiplica, né?
Que tem fofoqueiro, ele sabe. Se você disser, não, aí pronto, mentiroso, agora tem 2 pecados. E vai acumulando, né? E Satanás está sabendo também quem é o fofoqueiro, quem é o mentiroso, quem é que gosta de se fazer de vítima, né? Quem é que se acha sempre que a culpa é dos outros. Ele sabe quem é que gosta sempre de botar o dedo na cara dos outros, quem não enxerga os próprios defeitos, quem está pronto para acusar. Satanás sabe de tudo isso. Já que ele sabe de tudo isso, o que ele faz? Ele faz com que a gente cruze um com o outro, no bom sentido, é claro, né? A gente cruze pelos nossos defeitos. Então ele junta a fome com a vontade de comer. É assim que ele acende a fogueira da discórdia, da inimizade, da desunião. Não é pegando a sua melhor qualidade e somando com a melhor qualidade do seu irmão. É pegando o seu pior defeito e somando com o pior defeito da pessoa que está do seu lado. É nessa hora que ele produz esse festival do inferno, que acontece quando um crente briga com outro, quando um crente fica de mal com outro, quando um crente diz, não vou com a cara daquele ali, como se tivesse um sexto sentido diabólico, né? Não se libertou dessas coisas, não fui com a cara dele. Então muda os teus olhos. De repente, teus olhos é que estão com problema, né? É igual a história daquele que olhava pela janela e via sempre a roupa do outro suja no varal, até o dia que ele limpou a vidraça. Né? Aí viu que o lençol sujo era a vidraça dele que estava cheia de poeira. Não é assim que a gente faz, irmão? Então, a gente precisa atentar para isso, porque é nessas coisas que Satanás vai jogar um contra o outro, através dos nossos defeitos, apontando, evidenciando o que há de pior em você, para que você seja exatamente conhecido pelo que há de pior. E veja, nós somos assim, nós identificamos as pessoas geralmente pelo que há de pior. Quando você era pequeno e ganhava apelido no colégio, o teu apelido era sempre relativo, relacionado a alguma coisa que você tinha de pior. Era sempre o teu defeito, o teu cacuete, o teu problema no corpo, era aquilo que era evidenciado através do apelido, através da brincadeira, do achincalho dos amigos. Isso sempre é dessa forma, queridos, porque são o que é de pior em nós que é exaltado. E isso é um prato cheio para o diabo. Ele faz com que o nosso pior se evidencie. E nós acabamos por nos identificar assim. Ó, cuidado que lá vem aquele irmão ali que é pavio curto. E aquele ali, olha, vive se fazendo encrenca aí na igreja. E aquele outro ali é a vítima. É o coitadinho. Sempre se faz de coitadinho. Nós não fazemos isso. A gente acaba taxando os outros assim? Acaba, queridos. Por quê? Há um responsável por isso. O responsável por isso é Satanás, irmãos. Ele é aquele que faz isso. Ele é aquele que faz com que a gente enxergue apenas os defeitos uns dos outros, não é? Mas o que acontece em nosso favor é que Jesus não trabalha assim. Jesus não pega os seus defeitos. Ele pega o que há de melhor em você. E é o que há de melhor em você que ele tenta fazer sobressair. É o que ele tenta tornar evidente. Imagina, queridos, se nós fôssemos como Jesus, mesmo enxergando os defeitos. Porque você acha que Jesus é cego? Você acha que Satanás sabe que você é fofoqueiro e Jesus não sabe? Tolinho, né? Satanás sabe que você é orgulhoso, mas Jesus não sabe. É claro que ele sabe. Só que ele não trabalha com os seus defeitos. Ele trabalha com as suas qualidades. E ele procura exaltar as suas qualidades. Ele procura olhar para o que há de melhor em você. Imagina como seriam os nossos relacionamentos se nós também, que não somos cegos, pudéssemos enxergar perfeitamente todos os defeitos dos nossos irmãos, inclusive os nossos próprios. Mas na hora de nos relacionar, não levássemos em conta os defeitos, mas sim as qualidades. E, queridos, parece que para nós isso é tão difícil, é tão difícil. A gente às vezes faz dinâmicas de grupo, algumas coisas assim, não sei se vocês já participaram disso, mas quando acontece uma dinâmica dessa e nós damos um pedaço de papel para a pessoa e pedimos assim, enumere aqui 5 qualidades desse irmão. Há uma dificuldade enorme para você escrever no papel. Mas se eu pedisse 10 defeitos, em 30 segundos você enchia aquele papel. Não é, irmãos? É assim. A gente tem uma facilidade enorme para ver defeito, mas para ver qualidade a gente fica pensando.
Até porque as palavras pejorativas são mais fáceis de sair da nossa boca do que as palavras de elogio, de qualidade, de identificação das nossas qualidades. Então, para pensar como Jesus trata essas coisas, exatamente como nós deveríamos tratar, para que houvesse unidade entre nós. Ele pega aquilo que há de melhor em nós e exalta. Não que ele faça vista grossa para os nossos defeitos, porque os nossos defeitos ele quer tratar, ele quer consertar, mas o que há de melhor é aquilo que ele exalta. Satanás é exatamente o contrário. Veja o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 12, vamos ler. Apocalipse capítulo 12, versículo número 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso. Quem foi expulso? O acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa quanto tempo? De dia e de noite, diante do nosso Deus. Veja a Bíblia dizendo de Satanás que ele é o acusador dos nossos irmãos e que ele faz isso dia e noite. Ele não tem férias. Ele não tira folga. Ele é incansável nesse seu trabalho. Nos acusar dia e noite. Tanto diante de Deus, como diz o texto, como jogando uns contra os outros dentro da igreja. Dentro dos nossos ambientes, aonde nós estamos, ele joga um contra os outros através da evidenciação dos nossos defeitos. Faz com que você enxergue perfeitamente os defeitos da pessoa que está ao seu lado. Mas cega você completamente para as qualidades dessa mesma pessoa. Irmãos, eu acredito que é muito difícil existir uma pessoa que só tenha defeitos. É muito difícil. Até o pior bandido, você se procurar, você encontra uma qualidade nele. Normalmente ele ama os seus, ele ama os filhos, ele ama o pai, ele ama a mãe, ele tem alguma qualidade. Embora no resto ele seja completamente horrível, destruidor, maligno, tudo. É dificílimo você encontrar um ser humano que não tenha pelo menos uma qualidade. Mas o problema é que nós sempre evidenciamos o que é ruim. Ainda mais na igreja. Se eu usei o exemplo extremo de um bandido, imagina nós, cristãos, lavados pelo sangue de Cristo. Muito mais fácil achar qualidades na gente. Basta que haja boa vontade. Porque os defeitos saltam aos nossos olhos, gritam aos nossos ouvidos pela boca de Satanás, mas as qualidades parece que a gente se cega para enxergá-las, não é, irmãos? E isso é o que tem nos transformado em parceiros do diabo, nos transformando em acusadores dos nossos irmãos. E isto é algo muito sério, porque isto depõe contra a unidade da igreja, que é algo que o Senhor tanto deseja, como nós falamos aqui no início dessa mensagem. Então, nós precisamos saber que, da mesma maneira, o Senhor nos defende das acusações que Satanás faz contra nós. Dia e noite, ele nos acusa, mas há alguém que nos defende. Quem é que nos defende? Jesus. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus. O que esse advogado faz? Nos defende. Defende a nossa causa perdida. Veja, é um advogado que defende causas perdidas. Porque se você pensar bem, a causa de qualquer um de nós é perdido. O veredito para nós é culpado. Tem alguém aqui que não seja culpado? Tem alguém aqui que se acha inocente? Tolinho, coitadinho. Nosso veredito é culpado. Se fôssemos julgados em qualquer tribunal, a sentença seria essa. Olhando toda a nossa vida, a sentença é culpada. Mas Jesus defende uma causa perdida. Somos nós. É o advogado de uma causa perdida. Por quê? Porque ele trocou o réu. Por isso que ele pode defender, porque ele se colocou no lugar do réu. O que não tem defeito, o que não tem pecado, tomou o banco dos réus em nosso lugar. Então, enquanto Satanás tem esse trabalho diário de nos acusar, Jesus tem esse trabalho diário de nos defender. Isso não é maravilhoso, irmãos? Já pensou sobre isso? Isso é maravilhoso. E o texto que a gente leu aqui, esses dois inícios
de texto, de capítulo que nós lemos, mostra aqui exatamente, queridos, a atitude do Senhor contra acusadores. Nos casos mencionados aqui, estamos vendo os discípulos de Jesus, que estavam sendo acusados de um comportamento inadequado. Tem algum discípulo de Jesus aqui hoje? Temos, somos nós, discípulos de Jesus. E os discípulos, nos textos citados aqui, de fato, eles erraram. Eles fizeram algo que não deveriam fazer. Eles fizeram algo que era contra a lei. Vamos ver? Mateus capítulo 12, versículo 1, diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Segundo a lei, o que eles fizeram estava errado. Se você, com advogado, com recurso, com qualquer coisa, embargo infringente, o que você inventar, chegar diante dessa causa, é causa perdida. O juiz, ele não fala daquilo que vem na sua cabeça. Ele olha para a lei e aplica o que a lei diz. A lei diz, no dia de sábado, você não pode trabalhar. Os discípulos eram judeus e conheciam bem essa lei, e mesmo naquele dia, por estarem com fome, entraram naquela seara e foram colher espigas e comer, e isto foi acusado, isto pesou como acusação contra eles. O comportamento deles não era adequado para aquela sociedade. Aquilo foi motivo de escândalo, o que eles fizeram. No capítulo 15, que nós lemos aqui também, no versículo 2 do capítulo 15, o texto diz assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Todos nós sabemos que devemos lavar as mãos quando comemos. Sabemos? Você tem lavado suas mãos? Sabemos, não sabemos? É escandaloso você comer e não lavar as mãos? É ou não é? Se você percebe, né, que chegou a pessoa para comer, com a mão toda suja, você não fica, ai meu Deus, sai diabo, você não fica assim, né? A pessoa, né, fica escandalizada com aquela atitude, com aquilo que está vendo, e aqui eles estavam também quebrando um princípio, uma tradição, algo que estava implícito na palavra até de Deus, do cuidado e do zelo que o Senhor demonstrava no Antigo Testamento com o seu povo, inclusive com as questões higiênicas. Sempre foi um princípio de Deus esse tratamento das questões higiênicas, e o Antigo Testamento trata a respeito disso. Então os discípulos estavam fazendo algo que era errado, que não era correto de ser feito, e estavam de fato errando. E aí, irmãos, duas situações, como é que nós agiríamos numa situação destas? Se alguém que está próximo a você, que seja um irmão da igreja, é acusado de fazer algo que de fato estava fazendo e que era errado, segundo os exemplos utilizados aqui. Qual a nossa atitude diante dessas coisas? Acobertar? Fazer vista grossa? Assumir uma posição corporativista? Não, é crente, então deixa para lá, vamos deixar isso de lado e tal. Ou vamos também nos juntar aos acusadores e dizer, realmente ele não prestava. Eu sabia que ele ia mais cedo ou mais tarde fazer um troço desse. Eu sabia que esse aí não tinha jeito. Qual a nossa posição? Eu, quando olho para esse texto, eu fico pensando no lugar de Jesus, fossem os meus diáconos aqui da igreja, né? Aos diáconos aqui da igreja, o pastor, poxa, pegaram o teu diácono lá fora fazendo isso, fazendo aquilo, o que eu faria com ele? Dava uma bolacha, né? Não. Pegaram o teu diácono aí fazendo uma coisa que não devia fazer, olha, foi visto assim, assado. O que a gente faria numa situação dessa? Nós podemos ter aqui N respostas, N explicações, N atitudes, mas eu queria que você olhasse para Jesus. O que o defensor dos nossos irmãos fez? Quem é o acusador? Satanás. Quem é o defensor? Jesus. Nos dois textos, Jesus toma uma atitude. E eu então posso entender o que Jesus faz quando alguém fala mal de um dos seus discípulos.
Vamos ver capítulo 12, como nós lemos, o versículo 2, já lemos aqui, que o inimigo chega perto, cheio de razão, dizendo, olha, eles estão errados. Os fariseus, versículo 2, porém, vendo isto, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Está lá, a sentença proclamada. Os fariseus chegam e dizem, olha, isto aqui está acontecendo, e o Senhor está vendo isto acontecer, e temos toda a razão de expor esse problema ao Senhor. No capítulo 15, na mesma situação, isto também é colocado, porque o próprio versículo 2 que a gente leu, já é acusação, dizendo, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Está aqui a acusação lavrada contra eles com todas as letras. Mas o que Jesus fez nessa situação? Volta lá no capítulo 12 e vamos ler o versículo 3 em diante. Mas Jesus lhes disse, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, diz aqui o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus defende os seus discípulos. Vamos ver no capítulo 15, como é que ele defendeu. Capítulo 15, versículo 3, diz assim, porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, quem maldisser a seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Veja, Jesus, nos dois casos, ele confronta os acusadores com a palavra de Deus. Nas duas situações, Jesus responde com a palavra. Ele mostra, no primeiro caso, o exemplo de Davi, depois o exemplo dos sacerdotes, que também violavam o sábado e não eram considerados culpados, e no segundo exemplo, ele confronta com o mandamento de honrar pai e mãe, a palavra. Nos dois casos, a palavra é lançada contra os acusadores. Quando Jesus teve um embate com Satanás, você lembra disso? No deserto, quando o tentador chegou próximo a ele e também o tentava fazendo um monte de propostas, como é que Jesus respondeu? Com a palavra. Sempre responde ele com a palavra. Isso aqui já nos dá uma boa orientação do que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Então, Jesus diz a eles, primeiro no capítulo 12, versículo 6, está aqui quem é maior do que o templo. E no capítulo 15, também no versículo 6, ele diz, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ele está dizendo, você está diante de alguém que é maior do que qualquer tradição. Ele diz, eu, Jesus, sou maior do que o templo. Eu, Jesus, sou maior do que qualquer tradição. Eu, ele disse em outra ocasião, sou o Senhor do sábado. O sábado existe por causa de mim e não ao contrário. Então o Senhor Jesus defende os seus discípulos e afirma que ele é maior do que qualquer outras coisas. Queridos, Jesus continua fazendo o mesmo trabalho em nosso favor. Você acha que o trabalho de Jesus parou? Você acha que o trabalho dele se resumiu a esta posição de defesa dos seus discípulos aqui? Não, o Senhor ainda hoje é o nosso advogado, ele continua fazendo a mesma coisa por nós. Quando alguém se levanta contra nós, quando alguém fala mal de nós, ele aponta o dedo para esta pessoa. O dedo que alguém aponta para nós, o Senhor vira e aponta para ela. Foi isso que o Senhor fez nas duas ocasiões aqui, porque ele é o nosso advogado. Ele então inverte a acusação. A acusação que vem contra um eleito de Deus é invertida pelo Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica.
É Deus quem os torna justos. Não as suas obras de justiça, mas sim a justificação obtida pelo Senhor. Então, ele inverte a acusação. A acusação dos fariseus contra os discípulos, primeiro, Jesus as toma para si. Ele diz, eu sou maior do que o templo. Espera aí, mas nós estamos falando dos discípulos, mas quem fala deles fala de mim. É assim que Jesus se coloca. Ele se coloca na frente da acusação, na frente de batalha. E então ele traz para ele e devolve o dedo. Aquele dedo em riste que veio acusando, ele devolve esse dedo, trazendo a acusação, exatamente para quem está acusando, queridos. E é isso que o Senhor faz como nosso advogado. Veja, isso não quer dizer, como alguém poderia pensar, que ele acoberta os nossos defeitos. Não, não é esse o princípio que está sendo aqui ensinado, não é? Porque depois, em particular, ele por diversas vezes repreendeu os seus discípulos. Quando os discípulos estavam fazendo algo errado, algo que não deveriam fazer, Jesus os defende, mas no particular, ele desce a lenha neles. Entendeu? Então não é questão de acobertar, de ser conivente com o erro, conivente com o pecado, mas é questão de valer na nossa vida o que Jesus fez por nós, assumindo o nosso lugar na cruz, justificando a nossa vida não por obras que praticamos, mas pela fé que temos nele. Então ele toma para si a acusação e se coloca no nosso lugar. Se não fosse assim, Satanás teria sempre razão. É ou não? A razão da acusação, ela sempre será verdadeira. A acusação que Satanás faz, ela não é mentirosa, irmãos. Nós damos motivos para que ele nos acuse. Mas o Senhor tem também motivos para nos defender, para se interpor em defesa de cada um dos seus discípulos. E isto foi visto nesses dois textos que nós acabamos de ler aqui. Mas qual a moral dessa história? O que o Senhor quer de fato nos ensinar com isso? No capítulo 12, no versículo 7, o Senhor dá a máxima da moral que Ele quer que a gente aprenda essa noite. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Olha como Jesus chama os seus discípulos inocentes. Mas peraí, mas eles são culpados. Mas para Jesus eles são inocentes. Cada um de nós é culpado. Diante do juiz, diante da lei, cada um de nós é culpado. O nosso veredito é culpado. Teria um carimbo aqui na nossa testa, culpado. Mas Jesus olha para nós e vê inocente. Porque Ele derramou o sangue dele por nós para nos inocentar. Ele paga a pena nossa. Se a pena foi paga, já não há mais o que se pagar. Entende? Então Ele vai nos inocentar e nos torna inocentes. Mas o que Ele diz para os fariseus é muito importante. Ele diz, se vocês soubessem o que significa. E aí, mais uma vez, ele cita a Bíblia, a palavra de Deus. Misericórdia quero e não holocaustos. Esse é um versículo bíblico. Esse é um princípio bíblico que o Senhor nos ensina na sua palavra. O Senhor não está interessado em holocaustos, em sacrifícios, mesmo tendo sido Ele que os instituiu. Mas o que Ele quer é o princípio que está por trás dos sacrifícios. Por isso Ele diz, se vocês soubessem o que significa isso, e o que eu quero é misericórdia e não sacrifício, vocês não estariam aí abrindo as suas bocas para acusar aqueles a quem eu inocentei. Então foi por misericórdia que a graça nos alcançou. Por que você é salvo? Você é bonito? Que você é bonzinho? Você é salvo porque Deus foi misericordioso com você. Porque senão o que você merecia, ela está torrando no inferno agora. Entende isso? Esse era o merecimento de cada um de nós. Mas a misericórdia de Deus foi tamanha que Ele não nos deu aquilo que a gente merecia. E Ele então diz aos fariseus, se vocês soubessem o que significa misericórdia, eu quero.
Ou seja, Deus quer misericórdia, Ele estende misericórdia, Ele dá misericórdia, mas Ele quer, em contrapartida, receber de cada um também esse quinhão de misericórdia. Não para com Deus, mas para conosco. Quando não temos misericórdia, também condenamos inocentes. Exatamente como fizeram aqueles fariseus. Então, portanto, o Senhor espera que a gente use de misericórdia uns para com os outros. O mesmo remédio que o Senhor usa conosco é o remédio que nós temos que usar com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aquele que está perto de nós. É dessa forma que Jesus trabalha diferente do diabo. Enquanto o diabo acusa, ele defende. É dessa maneira que Jesus trabalha em oposição ao que faz Satanás. Enquanto Satanás vai elevar os defeitos, Jesus vai elevar as qualidades. Por quê? Por causa da misericórdia. É por causa da misericórdia. Os nossos defeitos são suficientes para nos condenar. Mas a misericórdia faz com que as nossas poucas qualidades possam valer a pena. Mas quando ele diz misericórdia quero e não sacrifício, ele fala, vocês não entendem isso. E é porque vocês não entendem isso que vocês condenam inocentes. E aí, trazendo para os nossos relacionamentos na igreja, em todas as áreas de atuação da nossa vida, quando nós também somos assim, pessoas implacáveis, acabamos por acusar aqueles que Deus inocentou. E quem foi que Deus inocentou? Aqueles que são tão salvos quanto eu. Embora eu não os conheça, olhando para ninguém, eu posso dizer se é salvo ou não. Ninguém pode dizer isso, né? Mas eu preciso ter a certeza da minha salvação, como nós vimos aqui nas últimas quartas-feiras. Eu preciso ter a certeza sobre a minha vida. Mas agora, no meu relacionamento com o meu próximo, com as pessoas que me cercam, eu preciso exercer a misericórdia. Porque o que Deus está querendo não são os meus sacrifícios, mas que eu exerça misericórdia, como Ele também exerceu sobre a minha vida. Por isso a Bíblia diz que quem não perdoa não pode ser perdoado. Uma coisa está ligada à outra, irmãos. O Senhor está nos chamando para exercer misericórdia. E é isto que vai nos possibilitar bons relacionamentos. Não cobrando enfaticamente os defeitos uns dos outros, mas exaltando as qualidades uns dos outros e agindo com misericórdia diante de uma falha e de um defeito. É esse o esquema de Deus para que haja unidade na igreja, queridos. E quando nós não fazemos assim, nós estamos nos colocando em oposição a Jesus. Oposição a Jesus é parceria com Satanás. Concorda comigo? Leia comigo capítulo 15, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente não faz o que o Senhor está nos mandando fazer, valorizar a misericórdia ao invés dos sacrifícios, o que acontece é que a gente se coloca contra Jesus. Nós assumimos uma parceria com Satanás. E esta parceria nos torna, na visão de Jesus, hipócritas. Como ele acabou de dizer aqui. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O versículo 9 ele diz ainda: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Adorar em vão é a maior crise que a gente pode ter, irmãos. Porque você diz: eu sou um adorador, eu adoro ao Senhor, oh glória, aleluia, dá 3 pulinhos a cambalhota, que maravilha. Mas Deus diz: você me adora em vão, não serve para nada essa sua adoração, porque você pratica e ensina doutrinas de homens e não de Deus. Você traz para a sua vida princípios humanos e não divinos. Porque no âmbito humano, o que nós enxergamos é o bateu, levou. O que nós enxergamos é qualificar ou desqualificar de acordo com defeitos ou qualidades.
No âmbito humano, as coisas funcionam desta maneira. Mas no âmbito divino, as coisas são diferentes, irmãos. E isso é para nós um ensinamento para não nos tornarmos hipócritas. Porque se Jesus nos defende, se coloca agora como discípulo de Jesus, é um privilégio ser defendido por Jesus. Mas pensa, esse privilégio me dá uma autorização para viver fazendo bobagem? Hein, irmão? Para viver errando? Muito pelo contrário. Esse privilégio me é um estímulo para acertar, para que eu não precise incomodar esse advogado. Entende isso? Porque ele já advogou a meu favor. Então, a certeza disso me faz ter o desejo de não dar trabalho a ele. Já dei tanto trabalho a ele, né? Quando não era santo, quando não era cristão. Então agora não quero mais dar trabalho ao meu Senhor. Porque eu sei que Ele me defende, mas não quero abusar disso. É esse o comportamento de um salvo verdadeiro. Um salvo verdadeiro pode conhecer essas verdades sem deturpar o seu coração. Porque apenas o não salvo é que gosta de se aproveitar de brechas jurídicas. É ou não é? O não salvo, o culpado, é que fica querendo brecha. E é nessa hora que os advogados têm um grande problema, né? É um grande conflito de ética, de moral. Por isso é muito difícil para um advogado, ao mesmo tempo, ser advogado e cristão. A gente tem que orar muito pelos nossos irmãos advogados. Que Deus abençoe vocês. Amém? Porque é muito difícil. Porque há sempre uma brecha. Há sempre um artifício. Não é? E o não salvo é que quer muitas vezes se utilizar disso. Para o salvo, a certeza da salvação não é uma autorização para pecar, muito pelo contrário. É um estímulo a se santificar. A certeza da defesa do Senhor é um estímulo a cada vez mais agradar aquele que te defende, aquele que cuida tão bem de você. Não é, queridos? Então, se Jesus faz isso por nós, há também um outro problema. Porque eu perguntei, tem discípulos aqui? Vocês disseram, tem, levantaram a mão, somos discípulos. Isso quer dizer que Jesus age para conosco da mesma forma que agiu para com aqueles, não é? Então, ele sabe que somos discípulos e vai nos defender da mesma forma. Então, se você ousar se levantar contra um irmão da sua igreja, você está incorrendo na hipocrisia dos fariseus. Você está incorrendo num levante contra Cristo, que defende o seu irmão, tanto quanto defende você. E algumas vezes os discípulos de Jesus entraram em embates desse tipo. Discutiam entre si quem é o maior entre nós. Aí Jesus vinha e esclarecia: o maior é quem serve mais. O maior é quem se humilha mais. O maior é quem desce mais. Jesus vinha e corrigia, né? Porque às vezes assim, os próprios discípulos ficam entre eles mesmos. Ah, Jesus me defende. Não, eu sou o queridinho de Jesus, né? Ah, eu sou o protegidinho. Não, meu amado. Todos nós somos defendidos igualmente. Então, se você se levanta contra o seu irmão, você se levanta contra Jesus que o defende. Você está entendendo isso? O problema da unidade não é só que ela é uma bênção para a igreja. O problema é que a falta dela é uma maldição para a sua vida. Você, quando é a causa da dissensão, você é o maldito. O Senhor Jesus deixou isso bem claro. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então nós não podemos ser o motivo da discórdia. Nós não podemos ser o motivo da dissensão, queridos, porque estamos lutando contra aquele que defende também a nós. Amados, Jesus sempre se interpõe com a nossa defesa. E aquele dedo que é apontado para o seu irmão, ele vira esse dedo na sua direção. Jesus certa vez ensinou que antes de nós querermos tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave que está no nosso. Jesus foi bem exagerado, né? Mas isso é sério, irmãos. Você olha um cisquinho no olho do outro e fala. Ele diz assim: você não está vendo, tem uma trave no teu cego.
Você não está vendo isso? Então ele está devolvendo a acusação. A acusação que eu lanço contra um irmão, ela se volta contra mim. O dedo acusador se volta contra mim. E eu preciso pensar nisso, porque Jesus está sempre pronto a defender os seus. A única vez em que Jesus se calou foi quando as acusações eram contra ele mesmo. Quando diante de Pilatos, quando diante de Caifás, todas aquelas acusações foram feitas, a Bíblia diz que ele se calou. E como ovelha muda, foi levada ao matador. Por que ele se calou? Porque ele tinha que realmente assumir aquela culpa toda para poder levar a nossa culpa. Foi a única vez em que Jesus se calou. Então eu quero hoje estimular você a se calar também. Irmão, boca fechada não entra mosca. Boca fechada não sai pecado. Aprenda a calar sua boca. Aprenda a ficar quietinho igual Jesus. Aprenda a fechar. Não diga aquilo. Não instigue aquilo. Não espalhe aquilo. Não envergonhe outra pessoa. Não exponha a fraqueza. Aprenda a calar como Jesus calou. E Ele sempre vai defender você. Ele sempre abrirá a sua boca em defesa da sua vida. Mesmo que hajam muitos acusadores, Ele estará pronto a te defender. Amém? Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, distendendo e até minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está meu Deus, tudo governa. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor esta noite. Eu não sei se você tem sido acusado. Alguma acusação sempre terá um fundo de verdade para nós. Porque somos, por natureza, culpados. Mas o Senhor nos defende. O Senhor nos inocenta. O Senhor nos justifica, nos atribui justiça. Eu queria orar por você. Você que tem sido acusado. Eu não sei de que, nem me interessa saber. Mas você que tem sofrido acusações, você que tem sofrido retaliações malignas sobre a sua vida, sai do seu lugar. Eu queria orar por você. Eu queria pedir a Deus pela sua vida, para que você entendesse que há alguém que te defende, que há um advogado que é por você, que cuida da sua vida, que está sempre pronto a levantar uma palavra em seu favor. Você apenas precisa se render a Ele, precisa confiar nele e precisa querer do fundo do seu coração, não dar razão para os teus acusadores. Que você possa entender isso essa noite. O Senhor deseja te abençoar. O Senhor deseja restaurar a tua vida, restaurar a tua vida espiritual. O Senhor deseja mudar todas essas acusações que são lançadas contra você e devolvê-las
aos teus acusadores. O Senhor faz isso, porque Ele é o Senhor da nossa vida. É aquele que nos salva e que nos justifica. Eu quero te pedir essa noite, Pai, abençoa teus filhos aqui, Pai. Abençoa esses que têm sido acusados. Que o Senhor que os defende possa tornar evidente isto para eles mesmos, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença, a Tua defesa em favor deles. Que eles possam ter um encontro contigo, Pai, de maneira a sentirem essa presença maravilhosa, esta atuação desse advogado que tem se levantado em nosso favor contra toda acusação maligna, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos aqui, Pai. Abençoa, Senhor. Deus, e aqueles que estão acusando. Talvez hajam aqui alguns que estão acusando, Pai. Eu te peço, meu Deus, tem misericórdia dessas vidas. Tem misericórdia, porque não sabem o que estão fazendo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus te guarde. Vamos louvar. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o barra de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. De Deus a minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar pelos presentes sempre está, é o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de segredo e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, de segredo e aberto, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que bom louvar, que bom estar na igreja. Que bom saber que há um advogado que nos defende, não é? Que bom saber que há alguém por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós, não é? Descansa nesta certeza, nessa convicção. Sirva ao Senhor com alegria. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz e traga você sempre com alegria para ouvir a voz de Deus nesse lugar e fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.